Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um editorial aqui do nosso canal. Sempre um prazer estar aqui com você. Vamos lá. Se você é de direita, é liberal, segue o fio nessa informação que eu vou te trazer agora. Porque quem é de direita e liberal tem como pauta inegociável a liberdade de expressão. Um dos partidos hoje que mais defendem a pauta liberal e de direita é o próprio Partido Liberal, que é o partido do próprio Bolsonaro. Pois é, teve a votação ontem de uma PL, chamada PL, ou Projeto de Lei das Fake News. E esse projeto é eivado de críticas, e uma delas é que o governo Lula vai poder censurar tudo aquilo que você posta nas redes sociais. O PL em peso teria que ter votado nessa pauta, mas saiu a lista com alguns nomes que votaram contra, ou seja, traíram a mensagem do Partido Liberal e traíram a confiança do povo que votou nessas pessoas. E a gente vai falar sobre esse assunto aqui com vocês. Já que a gente está falando de traição na política, trair o voto que lhe foi dado, tem um pensador que trata sobre isso. E a gente sempre fala de política aqui com vocês, juntando aqui também a filosofia. E eu estou falando do Jean-Jacques Rousseau. O Jean-Jacques Rousseau escreveu do Contrato Social, é o livro que ele escreveu. E ele argumenta que todo poder emana do povo. Artigo 1º da Constituição foi embasado aqui. Tá? Mas que o povo escolhe os seus representantes e esses representantes têm que ser fiéis. É como um casamento. Mas quando eles não são fiéis, é porque eles estão pensando no seu interesse próprio. Eles traem o objetivo pelo qual eles foram colocados lá. Isso sim é uma verdadeira traição. Então, é traição sim quando você acredita num partido liberal, quando tem parlamentares de um partido liberal que votam contra aquilo que o Partido Liberal defende. Beleza? Vamos ver a lista aqui. São 6 pessoas. Eu queria que você quisesse ou pudesse assinasse aí, anotasse aí esses nomes, tá? Então vamos lá, os parlamentares do Partido Liberal que votaram para que a PL da fake news fosse aprovada. Ícaro de Valmir, que é de Sergipe, votou sim. Júnior Lourenço, que é do Maranhão, votou sim. Luciano Vieira, que é do Rio de Janeiro, também votou sim. O Robson Faria, que é do Rio Grande do Norte, também votou sim. O Samuel Viana, que é de Minas Gerais, também votou sim. E o Yuri do Paredão, que é do Ceará, também votou sim. O Yuri que teve aquele caso lastimável, e fica a minha solidariedade ao Yuri, da irmã dele, né, que foi encontrada morta em casa, mas um caso não tem nada a ver com o outro aqui. Tem-se o questionamento, e eu como cidadão, como eleitor, como brasileiro, como pagador de impostos, tenho o direito de questionar e mostrar para vocês. Então, realmente, o que vocês pensam sobre isso? Foi traição ou não? Coloca no comentário. Bora falar de outra pauta aqui agora, tá? Vamos falar de atos antidemocráticos de 8 de janeiro de novo. Tem uma matéria que está veiculando aqui e eu vou ser obrigado a colocar 2 pontos de vista. Eu estou trazendo aqui os comentários para vocês sempre sobre os atos antidemocráticos, a forma que essas prisões foram efetuadas, a não observância ao devido processo legal. Eu estou mencionando sempre isso aqui com você. E não com olhar de jornalista, com olhar de jurista. Eu sou advogado, eu sou jurista e eu estou falando com propriedade. O Estado Democrático de Direito, o devido processo legal não foi observado. Não foi. Tá. Mas aí vem a UOL, e aqui muito me espanta, ou não me espanta, né? O Reinaldo de Azevedo com tanta passação de pano em relação às medidas tomadas pelo judiciário, as defesas que ele vem fazendo ao Lula, né? Olha só o que ele escreve aqui. Votos de André Mendonça e Nunes Marques em julgamento de 8 de janeiro normalizam o golpismo. Ou seja, o Reinaldo Azevedo, na publicação aqui do UOL Notícia, dizem que eles estão normalizando o golpismo, como se o Reinaldo Azevedo fosse um grande jurista para entender os pontos jurídicos pelos quais o voto de André Mendonça e Cássio Nunes foram dados, dizendo que eles simplesmente
estão passando pano para golpista. Mas agora vamos olhar as coisas como elas efetivamente são nesse editorial da revista Oeste. Nunes Marques e Mendonça dizem: STF não tem competência para julgar atos de 8 de janeiro. Qual é a responsabilidade? O que traz essa competência para o STF? Vamos lá. Essa competência é sim da Justiça Federal. Justiça Federal, não do STF. Vamos lembrar que quando a gente estuda a Constituição, lá tem o capítulo específico das competências. E aí tá tudo desenhado literalmente ali, sabe? O que é competência do STF, o que é competência do STJ, enfim, tem as competências. E em um momento algum a Constituição diz que atos de vandalismo em prédios públicos é atribuição do STF. Tá tudo errado. E aí, são 2 ministros do STF falando e eu tô só confirmando. Não tem nenhum lugar que prevê que isso deveria ser do STF ou as regras de competência para os deuses do Olimpo não funcionam, tá? Então, assim, por que eu digo para você que você tem que filtrar muito o que você lê? Por que eu digo para você que você tem que filtrar muito as informações que você recebe? Porque hoje não existe mais um jornalismo, existe uma militância. E se você quer uma opinião, você vai procurar em canais do YouTube como o meu. Eu não sou um telejornal, eu tenho um canal onde eu exponho literalmente a minha opinião jurídica, política e filosófica aqui. Eu nunca neguei isso para vocês. E é lógico que se eu tenho uma visão liberal, eu vou defender a minha pauta liberal. Mas eu não vou contra os meus princípios. Por ser conhecedor do direito, se tiver uma medida errada da direita, eu vou questionar dentro das normas jurídicas que eu estudei para isso. Que a lei me atribuiu poder para isso. Como advogado, como um detentor da carteira da OAB, eu posso chegar aqui e dizer não tem previsão constitucional que há competência do STF nesse caso. Simples assim. Pois é. Então, aí fica claro e nítido para vocês que a mídia hoje é nada mais nada menos do que tendenciosa e garoto de recado de governo que quer controlar tudo. As redes sociais, quer controlar o judiciário, quer controlar tudo, tá? Mas já que nós estamos falando de judiciário, né? Cara, qualquer dia vocês vão ver aqui esse canal escrito aqui, ó. O apresentador foi preso, né? Porque eu critico mesmo, é fato. Olha isso. Justiça mantém indenização de Dallagnol a Renan Calheiros. A terceira Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Alagoas decidiu que o deputado Deltan Dallagnol, do Podemos, deve indenizar o senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, em R$40 mil por danos morais. Qual o motivo? Em 2018, quando o Deltan Dallagnol ainda era procurador da Lava Jato, procurador da República, Dallagnol se manifestou e disse que Renan Calheiros não poderia ser candidato à presidência do Senado porque ele respondia por crimes na justiça. Tá, tinha processo contra ele mesmo. E realmente foi isso que o Deltan Dallagnol falou. E aí o Renan Calheiros entra na justiça contra o Deltan Dallagnol e taca ali 40 mil de indenização. E se reclamar, aumenta. Tá? Mas a sorte é que a justiça é totalmente equânime, unânime. Ou seja, ela vê todas as situações de uma maneira igualitária. Tá? De igualitária, tudo perfeito, né? Quer dizer, quem é de direita também ganha indenização. Exemplo? Folha de São Paulo traz uma matéria aqui. O André Janones foi condenado a indenizar o Nicolas Ferreira por uma postagem em rede social. Tá? O deputado André Janones, que é deputado federal também, foi condenado a pagar danos morais ao também deputado Nicolas Ferreira pelas postagens nas redes sociais. Nicolas alega abalo em sua imagem pelas publicações do Janones. Na campanha do ano passado, quando os dois disputavam a vaga na Câmara dos Deputados, o parlamentar do Avante publicou um Twitter que chamava o Nicolas de pedófilo e fazia questionamentos sobre a sua inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil. Ou seja, calúnia nítida. Dizer que um deputado
pedófilo, sem ter provas sobre isso, é imputar crime a esse cidadão. Então você entenda, dentro das crimes contra a honra, nós temos injúria, calúnia e difamação. A injúria, eu ataco a honra da pessoa. Tipo, Nicolas, você é feio. Aí o Nicolas se sente ofendido porque ele acha que ele não é feio. Isso é injúria. Eu atingi a honra do Nicolas. Aí eu tenho a difamação. Eu vou atribuir um fato que Nicolas não cometeu, mas esse fato não é crime. Então, Nicolas, você está traindo a sua esposa, a sua namorada. E ele vai falar, peraí, isso é difamação, eu não fiz isso. Mas isso não é crime. Então, é difamação. Agora eu falo, Nicolas, você é pedófilo. Aí é crime. Eu estou imputando crime ao Nicolas. E aí, nesse caso, é a calúnia, tá? Só para deixar claro para vocês. Mas aí, é lógico que a justiça é igual para todos. Condenou o Renan Calheiros, o Deltan Dallagnol, a pagar 40 mil para o Renan Calheiros, né? Aqui, é lógico que a condenação do Nicolas tem que ser maior, você não concorda? Afinal, acho que as acusações foram bem graves e assim, não tem nem lastro de realidade. Tinha que ser aí, pelo menos uns 50 mil, né? Só que não. 5 mil doletas, tá? 5 mil reais. Então, o Deltan Dallagnol, que embasou que Calheiros não poderia ser presidente do Senado porque tinha dívidas com a justiça, 40 mil de indenização moral. Janones, que disse que Nicolas é pedófilo e que a carteira da OAB dele é falsa, tratou contra a integridade profissional do Nicolas. 5 mil já tá bom, se é de direita, não merece muita coisa não, tá certo? Pois é, as críticas são duras, né? Mas você sabe que são verdadeiras, né? E mais uma vez, hoje esse vídeo é só pancada, né? O Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, negou a visita de deputado bolsonarista a Anderson Torres. Negado em sua decisão, o ministro do STF argumentou que a visita do capitão Augusto, que é do PL, teria interesse privado e não público. Vamos lá, tá? Tem um cara, não vamos dar muita atenção para ele não, porque ele é um filósofozinho, só que mudou o rumo da história do mundo quase toda, então ele é um quase nada, chamado Barão de Montesquieu. Barão de Montesquieu criou a separação dos poderes. Ele, quando escreveu o livro dele, ele falou o seguinte, olha, se eu pegar e dar para o rei o poder de fazer a lei, o poder de controlar o estado inteiro e o poder de julgar, esse cara vai se tornar um tirano. Então eu tenho que separar esses poderes e dar um pouquinho de poder para cada um. Então eu vou dar o poder de criar as leis para o legislativo, vai ser eleito pelo povo. O poder de julgar pelo judiciário, que deveria ser eleito pelo povo, mas não é. E de executar os serviços públicos, ao executivo assim, um controla o outro, é o que a gente chama de sistema de check and balance, ou seja, sistema de freios e contrapesos. Pois é, cabe ao parlamento fiscalizar o executivo e fiscalizar também o judiciário. Então, a função do deputado é fiscalizar o que está sendo feito pelo Estado, tá? Pode fiscalizar a prisão de uma certa pessoa? Pode. E aí vem o judiciário e, mais uma vez, tira as atribuições do Congresso Nacional. Esse Congresso Nacional, sem sombra de dúvidas, é o Congresso mais nada que existe. Mais nada, nada. Os poderes dele não servem para nada. Ou seja, hoje quem manda no Brasil, você sabe como que funciona. Então, assim, eu, como advogado, eu digo, essa decisão não é legal, tá? Então, cabe ao magistrado questionar os interesses e a intenção de um parlamentar sobre a situação, né? Complicado demais. Então, assim, dentro da minha visão jurídica aqui, é um direito de qualquer parlamentar fiscalizar, ter acesso, e um juiz determinar se uma pessoa pode ou não pode ter acesso, viola inclusive as regras de direito aqui. Isso é absurdo. Vamos lá. Lembrando que, inclusive, como eu já disse, a visão de que há competência é até questionável do STF. Por fim, mas não menos importante,
Matéria que foi publicada aqui no Conexão Política, tá? O governo Lula está na mira de 2 CPIs no Congresso. Uma delas, a de 8 de janeiro. A outra, a CPI do MST. Essa que já tem aval do Lira para começar. E essa vai atingir o coração do petismo e da esquerda. Se essa CPI não tiver o mesmo cuidado, vai se apurar quem financia, quem banca e quem incentiva essas invasões de terra. E aí pode dar ruim para muito parlamentar por aí. E a gente vai só ficar olhando aqui de butuca. Lembrando, antes que alguém questione, a CPMI, a CPI, é uma previsão constitucional, democrática, e é lógico que eu, como cidadão, posso, devo e quero ver a CPI instaurada e que toda a verdade seja trazida à tona. Tá certo? Espero que você tenha gostado dos meus vídeos aqui. Hoje foi um vídeo polêmico, né? Tem que ter muita coragem para poder falar tudo isso que a gente falou aqui, mas assim, a partir do momento que a gente tem medo de falar, é que a democracia já não está muito real, né? Ou seja, o simples fato, talvez até de você achar que eu tenho coragem em dizer isso, é porque a nossa democracia está abalada. Concorda comigo? Pois é. Então acho que isso já merece um like seu, já merece um compartilhar, um gostei, porque mais pessoas precisam saber realmente o que outras pensam. É assim que a liberdade de expressão se impõe. Tá certo? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.